Olá! O Congresso Nacional aprovou recentemente, por votação simbólica, a anulação da sessão legislativa que destituiu o ex-presidente da República, João Goulart, do cargo em 1964. E o afastamento de João Goulart em 2 de abril de 64 abriu caminho para o regime militar. O ato de restituição do cargo foi simbólico e merecido, mas a minha intenção não é analisar o ato que devolveu o mandato ao presidente falecido, mas comentar sobre as reformas que ele gostaria de ter implementado no país. São as chamadas reformas de base, que incluíam os setores educacional, fiscal, político e agrário, e que até hoje esperam para ser implementadas. No Minha Voz de hoje, quero me deter mais especificamente na reforma agrária, aquele processo realizado pelo governo com a compra ou desapropriação de terras de grandes latifundiários, que possuem grandes extensões de terra, mas que a maior parte delas, que é aproveitável, não é utilizada, e impede que milhares de trabalhadores tenham acesso às terras e ao seu plantio. Segundo o Estatuto da Terra, criado em 1964, cabe ao Estado, enquanto nação, garantir o acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Mas esse estatuto não vigora. E o que vemos são famílias camponesas sendo expulsas do campo e tendo suas propriedades adquiridas por grandes latifundiários. Após a morte do presidente João Goulart, até os dias atuais, houveram várias iniciativas em prol da reforma agrária, como o Programa de Ações Regionais ou chamados projetos de colonização. Um muito significativo ocorreu no governo do ex-presidente Fernando Henrique, que foi o que realizou o maior assentamento da história do país, com 635 mil famílias assentadas nas 5 regiões brasileiras. Mas mesmo com todos esses assentamentos, o problema continua, porque reforma agrária é muito mais complexa do que isso. Exige infraestrutura para as famílias poderem se instalar e produzir nas terras. Grande parte dos acampados que aguardam as terras são desempregados que saíram das cidades em busca de um pedaço de terra, mas não possuem experiência com o trabalho do campo. Outros já foram donos de terra e abandonaram as propriedades por problemas financeiros. O Brasil possui uma política injusta de distribuição de terras, e isso remonta à época do descobrimento. A vitória eleitoral do PT, com o ex-presidente Lula, renovou esperanças na reforma agrária, que sempre foi uma das principais bandeiras do Partido dos Trabalhadores. Ocorre que o PT está há 10 anos no governo e não realizou nenhuma grande reforma de estrutura, nem tributária, nem fiscal, nem política, nem previdenciária, nem de educação, nem de saúde e muito menos a reforma agrária, que é uma demanda histórica do partido e até hoje não foi cumprida. A reforma agrária continua sendo um grande desafio desde João Goulart, e o Brasil continua sendo para alguns e não para todos, como propõe o programa de governo do PT. No Brasil, para todos, os pequenos agricultores estão de fora e o país continua sendo dos grandes latifundiários. Alguns milhões de hectares de terra são propriedade de empresas estrangeiras ou de grandes construtoras. A reforma agrária continua sendo o sonho dos trabalhadores rurais sem terra. E parodiando Frei Beto, em recente entrevista ao jornal 0 Hora, o PT trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Até o próximo Minha Voz.